Essa homilia de hoje, tecnicamente eu nem precisaria falar mais nada, está tudo explicado no Evangelho, como no último domingo. Jesus já falou tudo. Eu vou insistir em colocar algumas coisinhas apenas, para que nós possamos elucidar 3 pequenos pontos. Esses 3 pequenos pontos não sou eu quem falo. Eu estou usando aqui um livro interessante, que se você quiser comprar vai ser muito útil para você poder estudar bem a Bíblia. É um livro chamado Catena Áurea. Tem os 4 evangelhos, nós vamos ter às vezes alguns que têm os comentários do Antigo Testamento. Esse aqui é da editora Eclésia. Então, para aproveitar, fazer uma propaganda da livraria do Guilherme, já tem na livraria do Santa Carona. Você vai conseguir usar, é muito útil. Mas ainda tem um da editora Concreta, que é interessante, que é como se fosse uma liturgia diária, como esta daqui, só que é escrito Catena Áurea e vem por mês, que eu acho bastante interessante, muito legal. Muito bom. Mas esse aqui já é ótimo, maravilhoso. Agora, a palavra de Deus que nós escutamos e acabamos de ouvir aqui, ela para nós, ela recorda 3 coisas que talvez Jesus não deixou claro no Evangelho para nós. Por isso, eu vou elucidar 3 pequenos pontos, nem sou eu que comento eles, mas são os próprios São Tomás de Aquino e os padres da igreja. São 3 coisas, é muita coisa. Se eu pegar todo o Evangelho, tem muita coisa. Esse texto é muito rico, mas eu vou focar só nesses 3 pequenos pontinhos. O primeiro deles é porque Jesus não arrancou as espigas, ou melhor, o joio logo de cara. Por que muitas vezes ele deixa a gente conviver com essas pessoas chatas, que são enjoadas, que nos atrapalham a chegar ao reino dos céus? Ele deixa a gente conviver porque é preciso que eu aprenda a crescer em meio à adversidade. Se a gente parar para olhar, é claro que todos nós hoje, pela manhã, rezamos pelo nosso querido bispo Dom Henrique. Eu acho que ele podia viver pelo menos uns 50 anos. Não tinha problema nenhum. Mas, infelizmente, ele que era uma pessoa legal, morreu. Mas, às vezes, aquele que não merecia, que era chato, que nem é católico, ou às vezes nem é cristão, vai continuar aí, vai passar pela situação de doença, e nós não entendemos o porquê essas coisas acontecem. Porque existem 2 coisas que nós temos que ter claro. Primeiro, se eu estiver pronto, é o meu momento, Deus vai me chamar. Deus, aquela conversa de Deus chama os melhores, não sei, mas aqueles que estão preparados, com certeza. A segunda coisa, por isso ande preparado sempre. A segunda coisa que eu tenho que me lembrar é que Deus permite que essas pessoas vivam comigo para mim aprender a crescer em meio à diversidade. Eu preciso aprender a crescer no meio do diferente. Você está assistindo o canal do Santa Carona. Às vezes o Guilherme faz algum vídeo que muitas pessoas não gostam. Eu acho engraçado quando alguém posta nos comentários aqueles comentários chatos, daqueles tipo, é porque a cruz Jesus está transpassado do lado errado, porque aconteceu não sei o quê, porque o padre não fez isso, porque não usou tal gesto, porque o padre gruda os dedos e não solta mais, porque o padre usa a mão aberta, porque o padre não usa pedestal para o microfone, então ele não abre a mão, não participa do sacrifício de Cristo, e assim por diante. Se eu fosse, realmente às vezes me enche a paciência. Eu queria ser como o Guilherme, que está aprendendo a se tornar indiferente à internet. Mas eu ainda não sou. Eu ainda preciso adquirir essa virtude. Então, para mim, o chato, ele é um processo de eu chegar à virtude. E ao invés de eu querer matar o chato, como eu quis já matar algumas vezes, eu tenho que aprender a suportar o chato. É isso que o Evangelho está me pedindo. Às vezes a gente quer enforcar um. Você já teve vontade de enforcar um? Né? A nossa musicista ali já teve vontade de enforcar. Tem 3 meninos, adolescentes em casa. Já teve vontade de enforcar uns ali, já. 3 adolescentes, né? Como é que é? É 17, 20 não sei quantos e 20 e tantos, né? Aí o que acontece? Dá vontade de enforcar, tem dia, não dá? Ela tá com a sobrinha dela, que também dá vontade de enforcar também. Pegar no pescocinho e brincar de roxinho, assim. Ver se fica roxinho.
Só que como ela quer crescer na virtude, o que ela faz? No caso dela, ela respira, chora um pouco e tenta superar a dificuldade. No meu caso, eu não respiro, mas eu grito um pouco e tento superar a dificuldade. Por isso Deus deixou o joio do nosso lado. E é engraçado que se a gente olha, essa foi uma das passagens que eu me preocupei em estudar bastante quando estava no seminário. Era interessante que uma das vezes que eu viajei, eu conheci no sul do país um campo de trigo. E é engraçado que o joio, ele é igual quando você não está feliz na loja. Você entra numa loja e você não é bem atendido, você vai reclamar para 10 pessoas pelo menos. Se você é bem atendido, você só fala para 5. Agora o joio é assim, se ele entra na terra, sua raiz é rasa, porque ele quer se emaranhar entre as outras raízes. E ele é capaz de enfraquecer 10 ramos de trigo. Então um joio estraga a vida de pelo menos mais 10 triguinhos. E é engraçado que aqui nós temos que tentar entender que uma pessoa, às vezes chata, que não é convertida, que muitas vezes ela consegue atrapalhar a vida de várias pessoas. Eu tenho que aprender a conviver com o diferente. Preste atenção nisso. A segunda coisa que o Evangelho vai nos apresentar é que Jesus vai dizer que ele vai mandar arrancar o joio no tempo oportuno. É interessante que arrancar o joio no tempo oportuno é para que o joio crescesse e eles pudessem distinguir bem. Na palavra, joio é joio e acabou. Não vai voltar e não vai ser trigo nunca. Na vida real não funciona assim. Inclusive na palavra de Deus não funciona assim. O joio pode se tornar trigo e um trigo maravilhoso. Nós vamos ver o primeiro grandíssimo joio. Paulo era um joio infeliz. Mataram um dos apóstolos nos pés dele, praticamente. Jogaram as capas e apedrejaram e ele ficou assistindo. Ele era perseguidor de cristãos. Pode-se dizer que talvez ele tenha mandado prender. Alguns tenham morrido por causa dele. Ele era um grandíssimo joio e se tornou trigo com o passar do tempo, porque ele quis. Se a gente olhasse a vida de São Francisco, um grandíssimo joio, São Francisco, que todo mundo fala, paz e bem, mas era um homem muito devasso, mundano, inconstante, cheio de problemas. Além desses, se eu fosse citar aqui, nós íamos citar vários. Nossa, nós temos Santo Agostinho, São Francisco, São Camilo de Leles. São Camilo de Leles jogava. Ele era tão perdido que ele acabou com a herança da família em jogo. Ele ficou tão pobre, tão pobre, tão pobre que ele mendigava na rua. Ele não tinha nada nem para comer. Porque ele acabou com tudo que ele tinha, com jogo, mulher e bebida. Pensa que um cara igual Camilo de Leles era nobre, de família importante, se tornou santo. É interessante que vários na vida cristã, se nós pararmos para olhar, eu poderia citar pelo menos mais uns 10, que eram gente assim, tranqueira, que era gente assim... assim eu diria até, de certo modo, até descontrolado. E é engraçado que o Evangelho, por exemplo, vocês falam que eu sou uma pessoa nervosa, né? O povo aqui, eles falam que eu sou nervoso. Eu não sei você que está me assistindo, mas eu sou uma pessoa da paz e do bem. Né? Tão tranquilo, tão dócil, amável, bonzinho. Eu sou da paz. Né? Agora, é engraçado que se nós parássemos para olhar, nós veríamos ali, por exemplo, São Francisco de Sales. Na sua juventude, São Francisco de Sales era um colérico tão grande que ele era capaz de bater nas pessoas. E é engraçado que ele foi se tornando, se transformando, e vai contando a história que São Francisco de Sales, e olha que São Francisco vai escrever o Tratado do Amor de Deus. Mas ele era tão nervoso às vezes que ele arranhava a mesa, né? A mesa de irritação, às vezes, de perguntarem as coisas, às vezes, meio sem sentido. Você vai encontrar pessoas que foram se transformando. Então, o joio, ele é joio a vida inteira? Não.
ele pode se tornar trigo, basta ele querer. O que falta para nós muitas vezes é a determinação de querermos ser diferentes. Terceira e última coisa, e a gente encerra. A terceira coisa que o Evangelho nos apresenta hoje, que muitas vezes faz muita falta para nós, é que eu preciso entender que se Deus me chama para aprender a viver com a diversidade, eu posso esperar o tempo oportuno para fazer as coisas com a pessoa, porque nem sempre um joio vai ser joio a vida inteira, pode se tornar trigo. A terceira coisa que acontece com essas pessoas é que não cabe a mim julgar quando elas devem ser arrancadas porque elas não mudaram. Nós, e aqui eu quero que você entenda bem, eu não tenho direito de ficar julgando os outros. E é engraçado que na nossa igreja a gente gosta de julgar, né? E é engraçado que a gente julga, e eu não estou dizendo para você que não julgar é para você acolher tudo. E se nós fôssemos parar para olhar, alguns já diziam, né? Hoje, por ocasião da manhã do sepultamento de Dom Henrique, santo súbito, muito bonito, mas Dom Henrique tinha uma virtude, que eu acho que é a principal, sempre dizer a verdade. Mesmo que isso lhe doesse talvez um pouco. Agora, dizer a verdade não quer dizer que ele vai perder a caridade e nem vai aceitar o errado. Significa que, às vezes, eu não julgar não é ser conivente com o erro. Nós não podemos viver a filosofia do Luan Santana. Sabe qual é a filosofia do filósofo Luan Santana? Grande pensador brasileiro. Né? Luan Santana, incrível. Grande pensador, ele fez a música que é o expoente da sua filosofia. Amar não é pecado, se eu tiver errado, que se dane o mundo. Quer dizer, eu estou querendo justificar que tudo, se eu amar, está permitido? Não. Não foi essa a mensagem do Evangelho. Por isso, eu tenho que tentar entender que não acusar e não julgar os outros não significa aceitar o erro. Eu posso não concordar com a prática do homossexual, mas eu vou acolhê-lo como filho de Deus. Eu não concordo com essa prática, na verdade, eu não aceito. Mas se ele quiser mudar, eu vou acolhê-lo como filho de Deus. Como quem vive em segunda união e quer participar da missa e às vezes quer comungar ainda. Ah, mas a gente está... Então, mesmo que o padre fulano ou beltrano ou ciclano autorizou, beleza. Tem N situações. Eu não vou entrar nos pormenores e na causuística, mas inicialmente, a olhos nus, quem está em segunda união não tem direito de comunhão. Ah, mas não tem direito. Infelizmente, agora, não quer dizer que ele não tem um lugar na igreja. Eu não vou fechar a porta da igreja e dizer, seu pecador imundo, vai para o inferno. Não, pelo contrário, eu vou acolhê-lo até onde ele pode ir. Agora, eu não posso fazer do errado algo certo. E existe uma segunda coisa que às vezes a gente gosta de fazer, que na igreja é muito comum. A gente adora criticar os próprios grupos, né? O carismático critica o tradicionalista critica o carismático e o outro católico. O grupo da renovação carismática não se bica com o SCC que não gosta das novas comunidades, que brigam e cada um quer. E está todo mundo dentro da mesma igreja. Então a primeira coisa que a gente tem que começar a parar de fazer é criticar uns aos outros, porque somos irmãos da mesma fé. Não adianta nada você que é hard trad, desculpa de usar esse termo, né? É pejorativo. Mas você que gosta desse tradicionalismo, eu acho lindo a missa de costas tradicional, um rito maravilhoso, mas mesmo você que está participando de uma missa tradicional, você está celebrando o João 23. Pensa que você está celebrando o rito de Pio V, não, filho. Que não é Pio V, é João 23. E não adianta a gente ficar chorando. A missa de sempre, então. Já João 23 já é uma alteração do rito de Pio V. Então, cuidado, porque às vezes a gente se apega demais a coisas desnecessárias. Eu já ouvi gente dizer que não participa de uma missa de Paulo VI, nem que seja a última que exista no mundo. E que não sei o quê, que se não tiver missa, ele só reza o terço, mesmo que seja domingo. Que é melhor um terço bem rezado que uma missa mal celebrada. Será que está certo? Será que foi isso que Jesus ensinou no Evangelho? Será que é esse que é o mandamento da igreja? E será que porque o catecismo tá ótimo, vamos rezar lá no catecismo romano, catecismo de Pio V, catecismo romano, aquele chamado catecismo dos párocos. Eu gosto tanto dele, porque ele diz que a missa dominical ela é insubstituível.
E é engraçado que a gente gosta de seguir, às vezes, só o que nos convém. Então eu tenho que tomar cuidado para mim não ser uma pessoa crítica. É igual o povo das novas comunidades, né? Eles acham que eles são os mais carismáticos do mundo e que quem não é de nova comunidade perdeu o céu já. Você já está relegado, pelo menos, ao purgatório, porque para o céu você não vai passar. Novas comunidades é lindo, os carismas são maravilhosos. Você vê uma Canção Nova, o Shalom, Obra de Maria. Aqui na nossa Diocese de Anápolis nós temos algumas N's comunidades, né? Nova Aliança, Lançar em Rede, Naiote, Rainha do Silêncio, a comunidade Nossa Senhora das Graças. São várias comunidades. Mas eu tenho que tentar encontrar o que existe de belo no meu irmão, não o que existe de feio neles. Porque se eu começar a olhar o que existe de feio, nenhum grupo de comunidade, nem renovação carismática presta. Todo mundo pode enfiar no saco e jogar nos quintos. Como dizia, o melhor no sexto, porque os quintos ficam muito perto. Sextos dos infernos, porque nos quintos está pertinho ainda. Então o que acontece? Eu não posso olhar o que tem de ruim. Eu tenho que tentar encontrar o que existe de bom em cada ponto. Senão, eu vou me afastando cada vez mais. E é engraçado, às vezes, a pessoa que vem assistir a missa aqui, né, e começa a corrigir 1 milhão de coisas. Irmãozinho, eu vou te dizer, eu gosto muito de você, mas se você não gosta do rito de Paulo VI, vai assistir o padre Leonardo Wagner, ele está celebrando na internet. Olha que bênção de Deus. E ele celebra uma missa linda e faz uma homilia melhor do que essa. Mas não fica criticando, colocando coisa no chat. Para com isso. Deixa de ser chato. Porque você, às vezes, é chato. E esse seu papel não evangeliza. Você não é mais cristão, mais santo, mais nada por causa disso. Por isso, muitas vezes, essa sua mania de querer ser certinho vai te roubar o céu. Por quê? Porque eu acabo fazendo um papel que não é o papel de quem é discípulo de Cristo. Tenta aprender com o grande homem que nós sepultamos hoje, Dom Henrique. Muitas vezes ele corrigiu. Mas ele corrigiu no tempo, no momento e na hora oportuna, quando tinha que ser feito. Aprende, isso é uma virtude. Que nós possamos rezar e entender bem, claramente, essas 3 coisas. Primeiro, aprender a viver na diversidade. Segundo, saber que tudo que é joio, um dia pode ser um bom trigo, basta eu ser paciente. Terceiro, eu preciso aprender a não olhar o que tem de ruim, mas olhar o que existe de bom em cada um dos grupos, para mim não julgar. Mas eu saber o tempo certo das coisas acontecerem. Eu preciso ser como Santa Teresa. Santa Teresa era fantástica. Eu amo essa santa, porque ela era uma mulher que sabia como colocar as coisas. E olha que ela era nervosa, brava. Mas ela dizia que não importa o que as pessoas pensam, importa o que Deus pensa de mim. Que nós possamos entender bem direitinho esses 3 pontinhos. Crescer na diversidade, aprender a esperar o tempo oportuno e saber que não cabe a mim julgar, mas vai chegar o tempo da justiça de Deus. Agora vivemos o tempo da misericórdia. Esse é o tempo da graça na nossa vida. Daqui a algum tempo viveremos o tempo da justiça. Que o Senhor possa ser um justo juiz para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.